Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Chegando. Todo mundo aí? A última parte, tá, pessoal? Em seguidinho a gente já vai concluir aqui a nossa atividade hoje. Lembrando que eu fico aqui até as 22, ok? Eu sou igual, eu ainda tenho cabelo igual. Exato. Dois minutinhos e a gente já continua aqui, tá? Só todo mundo acessar. Tudo certinho. Tudo certinho aí, galera? Vamos lá, então, para o nosso, como eu dizia, último giro dos ponteiros. É a nossa última parte aqui em vídeo. Os colegas estão acessando. Mais um minutinho aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Muito bem. Maravilha, galera. Então, pessoal, vamos finalizar o nosso conteúdo aqui. Eu vou abrir os slides que nós estávamos trabalhando antes. E é bem engraçado. Agora a gente vai ver mais um exemplo, mais alguns exemplos aqui, né, da questão que nós estávamos trabalhando anteriormente, né, que é a clareza da comunicação. Tudo bem, vamos ver aqui, galera. Se eu localizo. Aí, todo mundo está vendo aí, né? Sim? Ok. Uhum. Beleza, obrigado pelo retorno. Então a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje. Observem essas placas aqui. O que é a clareza, né? Ó, então, clareza, placas, mensagens, comunicação. É chato, né, o professor ficar falando nisso, mas é a nossa vida. Detalhezinhos assim que... Vamos lá, uma por uma. Primeiro, está no mercado. Atendimento exclusivo para linguiças. E aí? Que tal essa? Hã? Essa é a primeira. É comunicação. É, que desastre. A linguiça não vai comprar, né? Na verdade, o mercado quis dizer que para quem quisesse comprar linguiça era aquele atendimento. Só que a placa não pega bem, né? Deixa eu entrar mais dois colegas aqui. Beleza. Atenção! Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. A direção. E aí? É comunicação. O que é essa placa aqui? O que diz essa placa aqui? O que ela traz para vocês? Hã? Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Entenderam ou não entenderam? Sim, parece que tu vai comer a pessoa, não a comida que tem no prato. Ou se imagina, daqui a pouco, exatamente, comer em um prato só.
Ou se imagina, sabe aquela história do buffet livre, né? Ou um vai no livre, outro não vai. Aí o cara pega o livre e divide com outro que não foi no livre. É difícil de opinar, né? É comunicação, é a placa, tá lá. E aí na vitrine da loja diz o seguinte, ó, qualquer peça, R$ 20, exceto algumas peças. Tá na loja. E a gente se depara com a placa, com a sinalização de trânsito. Observe essas placas aqui, observem. Isso aqui é uma mesma rua. E a distância, ela é, digamos, bem curta. Ela não é uma boa distância, não, entre uma e outra. Isso pode trazer alguma confusão para o motorista ou não? Ele pode estacionar, ele não pode, pode parar, aí depois já tem uma outra placa na frente. É comunicação, é confusão, confusão na área. Proibido. É, Dani, é isso aí, que loucura. Olha só, pessoal. Proibido. Bicicletas, fumar e cães. E aí? Opiniões, opiniões. Fumar gato pode, cão que não pode. É. Eu nem sabia que bicicleta fumava. Vocês viram? É comunicação, é comunicação. Que situação, né? Então, é a nossa vida. E essa aqui do posto de gasolina, ó. O que está escrito na placa ali? Não consegui ler. Exatamente. Ó, pão e café, R$13,99. E a placa está do lado da bomba. Aí o cara olha de longe e diz, opa, eu gostei do preço, eu vou abastecer. Aí é uma pegadinha. O dono do posto tinha que ir preso. É comunicação. Né? Tá no nosso dia a dia. Né? São detalhes. É a clareza, é a objetividade. Entrada proibida de somente pessoas autorizadas. Ou seja, ele não é, então pode entrar. Pode ou não pode entrar? Ali ele ficou na dúvida, não sabe se pode ou não pode entrar. Pessoal, então é isso aí, né? É comunicação, é clareza. São alguns exemplos aí que eu trouxe para vocês. E quando a gente tem a clareza, né? Quando a gente consegue ser claro... Oi! Uma pergunta. Na opinião do professor, por exemplo, aqui nessa imagem do posto de gasolina ali, o professor acha que foi sem maldade ou já foi na intenção de talvez fazer o consumidor entender que isso fosse o preço da gasolina, por exemplo? Pois é difícil julgar porque a gente não sabe qual é a circunstância, né? Daqui a pouco alguém fez a placa e deu para um funcionário e disse, olha, coloca a placa no local que tu acha mais adequado. E aí o funcionário colocou do lado da bomba. Ele pensou, olha, o cara vai abastecer e já vai ver a placa. Daqui a pouco não foi por maldade, né? Por outro lado, alguns podem pensar, poxa, eu estou sendo enganado, eu achava que a gasolina era esse preço e é outro preço, e na verdade esse é o preço do pão e café. Então, o
que é isso? É a interpretação, é a falta de clareza, e talvez a placa não estivesse no melhor local, né? Acho que isso aí, acho que todo mundo concorda, né? Então, realmente é difícil julgar, mas é aquela questão. É a comunicação, exatamente. É o bom senso. Alguns vão ter o bom senso, né, Fernanda? Mas outros não vão ter. Alguns vão gostar da placa. O cara vai estar abastecendo, vai olhar para o lado. Opa, pão e café, R$ 3,99? Gostei, né? Mas outros vão se sentir incomodados, porque eles podem ter visto a placa mais de longe e por isso entraram no posto, pensando que era o preço da gasolina. É comunicação, meus amigos. E aí, quando a comunicação funciona, eu tenho a eficácia. Que todo mundo sabe o que é, né? Não é nenhuma ciência exata, mas a eficácia é quando a gente alcança o resultado pretendido e está diretamente relacionado à ideia de competência. Então, se eu fui eficaz, teoricamente eu fui competente. De um ponto de vista mais amplo, nós podemos entender a eficácia como a ação que produz os efeitos desejados. E quando na comunicação eu tenho o efeito desejado, eu tive eficácia, eu tive êxito, a minha mensagem funcionou. É isso que se espera. Então, a eficácia, não só na comunicação, ela pode ser considerada a palavra-chave do século XXI. Precisamos ser eficazes no trabalho, nos estudos, né, na organização pessoal, todas as áreas da nossa vida. A eficácia permeia nossas vidas como uma lembrança constante de que não basta fazer o certo, é preciso atingir os resultados esperados. Às vezes a gente faz apenas o certo e o resultado não vem. Então, vamos continuar fazendo o certo, mas daqui a pouco tendo que dar o algo a mais para que o resultado apareça. Feitoria! Show de bola! Esse aqui é o último slide, né? E o professor já volta, né, para a nossa janela, para as despedidas e para a nossa tarefa de hoje, fechando este conteúdo. Hoje, essa nova configuração aqui do Zoom que apareceu hoje para mim, não estava aparecendo. Não sei se mudou alguma coisa na configuração de vocês, né? Essa nova configuração aqui merece até uma fotinho do celular aqui que eu vou tirar hoje da galera. Os professores que ficam postando lá nas suas redes. Isso significa a valorização da educação online e a valorização de todos vocês que acreditam que mesmo nesse desafio vocês estão aqui agora, né, conectados no horário de aula, estamos nós superando as adversidades e seguindo aí, né, com o nosso conteúdo. Isso realmente nos deixa muito satisfeito. Lá no Moodle existe uma tarefa de hoje, né, que é o que vai encerrar a nossa atividade. Deixa eu entrar aqui nela, para que todos nós possamos vê-la juntos, né? E para que nós possamos, então, finalizar aqui o nosso conteúdo hoje. Maravilha? Bem, deixa eu abrir aqui. Aqui tem um exercício, ó, lá no nosso Moodle de hoje. Ó, eu estou com ele aberto aqui, vocês têm. Deixa eu sair daqui. Todo mundo vendo aí, né, galera? Qualquer coisa, gritem. Tem um link do escrevo números por extenso ou não. Tem o feedback da avaliação das resenhas, tem o uso correto de vírgulas, tem ambiguidade, tem o conteúdo. Esses slides que nós vimos agora, está aqui nessa pasta. Exercício sobre ambiguidade. É a tarefa de hoje. Tarefa de hoje. Como vimos em nossa aula online, o conteúdo que aborda o tema ambiguidade
nós hoje vamos fazer um exercício que trata da interpretação do texto. E é um exercício. Vai ser avaliado, professor, vale nota, está dentro daquele um ponto, mas é um exercício importante que vocês façam. Importante porque a gente vai trabalhar aqui a interpretação de texto e vai trabalhar a ambiguidade. E algo semelhante pode cair numa prova, por exemplo. Por que não? Porque tem relevância. Então, cliquei aqui no exercício. O exercício está sendo aberto. Né? E nós vamos abri-lo, né? Agora. E eu vou ler ele em conjunto para que todos possam acompanhar atentamente. Prazo 16 de maio. Por quê? Porque a nossa aula é até às 22. Agora são 9h22. Então, quem está conectado, já quer começar a fazer agora, já pode fazer. Espera só mais um instante que vai abrir aí, pessoal. Leva um tempinho. Então, eu quero dizer o que para vocês? Eu coloquei um prazo ali, né? Hoje, dia 12, mais 4 dias, para que vocês todos possam fazer esse exercício e essa atividade, certo? É uma prática para a gente treinar o nosso conteúdo, tá bem? Esse é o principal foco. Está demorando um pouquinho. Vamos ver se ele vai abrir agora aqui, que eu quero ler junto com vocês. Aí, galera. Muito bem. Legal. Deixa eu botar aqui do lado, ver se... Aí, deixa eu ajustar aqui. Muito bem. Ok. Deixa eu baixar aqui. Feitoria. Então, aqui está o nosso exercício, tá? Vocês estão observando que aqui nós temos um texto de Luiz Fernando Veríssimo, 2002, Rio de Janeiro, chamado Sexo na Cabeça. Esse é o título, digamos, de uma crônica, né, ou de um artigo, como vocês queiram, que tem característica dos dois. E esse texto foi escrito, então, por Luiz Fernando Veríssimo. Eu gostaria que todos vocês lessem esse texto com bastante atenção. Lessem com bastante atenção. E abaixo tem 3 perguntas ali. Né? Número 1. Explique a que se deve a ambiguidade presente no texto lido. Número 2. A ambiguidade do texto é reforçada por várias situações, palavras e expressões. Que sentidos assume a expressão chegar ao paraíso? É a pergunta número 2. E a pergunta número 3. Você pode perceber que a ambiguidade pode gerar problemas de comunicação, como ocorreu no texto acima. Qual o motivo que levou o autor a demonstrar a ambiguidade em seu texto? Que efeito ele pretendia provocar no leitor? Compreenderam? 3 perguntas. 3 perguntas. Com esse texto que está aí. Então, eu gostaria que vocês lessem o texto e me respondessem essas 3 perguntas, enviando as respostas. Pode colocar lá, exercícios, aula, dia 12. Pergunta número 1, resposta. Pá. Pergunta número 2, né? E pergunta número 3. Essa é a tarefa. É um exercício bom, porque nós vamos trabalhar aqui a questão da ambiguidade, e nós vamos trabalhar a interpretação de texto, e nós vamos trabalhar aqui também a argumentação de todos vocês outra vez, porque a argumentação significa comunicação. E a escrita é uma forma de comunicação. Então, é um belo do exercício para a gente treinar ambiguidade, para que possamos treinar interpretação de texto e para que nós possamos ver que, às vezes, nem tudo o que está diretamente relatado, quer dizer, você vai ler, vocês aí da turma vão ler o texto, quem correr os olhos no texto, aquela olhada rápida, daqui a pouco vai cair numa pegadinha.
Tem que ler atentamente, ler com calma, né? É um texto que ele vai trazer interpretações para vocês. Então, explique a que se deve a ambiguidade, e aí nós estamos falando aqui da interpretação, e é claro que vai aparecer aqui o ponto de vista de vocês de acordo com o que vocês viram no texto. É sobre esse texto, não é sobre outro, é sobre este. Repetindo, né? Aconteceu de tarefas passadas, o professor passar toda a recomendação e alguém perguntar se poderia fazer sobre outra coisa, né? Então, não é isso, pessoal. Está sendo dado um texto para que vocês observem e respondam essas 3 perguntas. É um exercício de aula, né? Está lá para até o dia 16. Né? Até o dia 16 e agora, essa semana. Né? Sexta, né? Se eu não me engano. Então, até sexta, vocês podem mandar as respostas desse exercício, que é um treinamento, está dentro daquele nosso ponto, da participação, do interesse do aluno, da presença. Né? E quem fizer só tem a ganhar, porque vai trabalhar com a questão da ambiguidade, que está presente no dia a dia de vocês, porque vai trabalhar com a interpretação de texto, que também está presente no dia a dia. A todo momento nós temos que interpretar, como as placas que nós vimos ali, né? Ou manchetes que saíram em jornais, né? Nós vamos ter que fazer a interpretação. Nosso dia a dia é marcado por interpretação. 16 é sábado, então é até sábado. Obrigado, André. Eu não estava com o calendário aqui, mas foi colocado até dia 16. Então, é um belo prazo, para que até sábado vocês possam ler esse pequeno texto e responder as 3 perguntas. Quer fazer agora? Tem meia hora. Nossa aula é até às 10. Tem meia hora. Pode ler e responde as 3 perguntas. Não tem nenhum tipo de formatação, né? Não tem nenhum tipo de norma, né? Escreve lá no Word, bonitinho, faz, né? Número 1, 2 e 3 é um exercício. Ah, eu quero fazer à mão na minha folha de caderno. Pode fazer à mão, só que entrega por e-mail, né? Escaneia à mão e manda. Tira uma foto legível e manda. O ideal seria no computador, né? Naturalmente. Então, não tem nenhuma dificuldade. É uma tarefa que nós trabalharíamos na sala de aula fisicamente e que estamos a trabalhar hoje, então, online, na nossa aula. Interpretação, ambiguidade e responder essas 3 perguntinhas. Beleza, galera? Perguntas? É agora, hein? O cálice para sempre. Tudo ok? Acho que sim, professor. Por enquanto. Show de bola. Tudo esclarecido. Imagina a tarefa de qualquer professor, ela é muito grande da clareza e da objetividade. Imaginem a tarefa do professor de comunicação. Tem que ser mais claro possível ainda, porque se eu estou pregando a clareza para que vocês façam isso no dia a dia, imagina se eu não for claro aqui, né? O tamanho do problema que a gente vai enfrentar. Meus amigos, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, repetindo aqui, aqueles que entraram depois, eu vou repetir esse recado, tá? Vamos repetir. A nossa próxima aula vai ser bem bacana. Vai ser uma aula diferente. Tá? Não vai ter slide, não vai ter conteúdo bruto. Né? Vai ser uma atividade prática a nossa próxima aula. Tá? Então, o que nós vamos ter? Para quem chegou depois, quem já ouviu, eu vou repetir. Nós vamos ter a participação de 2 profissionais na nossa próxima atividade. Eu vou fazer um bate-papo com a professora Fernanda Pimentel da Silva. Ela é advogada, ela é a coordenadora do curso de Direito da UniFTech. Ela é atuante na área do direito civil
E eu já participei com ela de 2 painéis sobre fake news. Nós vamos abordar a questão de eventuais punições para quem for irresponsável no compartilhamento de notícias, eventuais consequências para aquelas pessoas que fazerem injúria, difamação, calúnia, né? Acusações infundadas. É isso que vai ser tratado com a professora. Só que a professora, ela tem semana acadêmica, ela fez uma semana acadêmica aí virtual na próxima semana, na terça-feira. Então, ela não vai poder estar conosco ao vivo, tá? Então, eu vou fazer uma gravação com ela na sexta-feira, pelo Zoom. Depois eu vou disponibilizar o link para que vocês possam acompanhar. Ok? E, na próxima aula, vai participar conosco, ao vivo, às 7h30, a próxima terça. Nós vamos ter conosco o jornalista Gerson Lenhart, 35 anos de experiência em comunicação. Ele hoje comanda um programa de debates em rádio. Ele já foi dono de jornal, editor de jornal, já foi colunista, né? Ele escreve também. Então, é alguém que trabalhou com a comunicação escrita, que ainda trabalha, com a comunicação oral, né? E que vai falar para a gente da comunicação na prática. E aí vocês vão poder fazer perguntas a ele. Pode até apertar aí o que ele acha do comportamento da imprensa. Podem pedir se ele tem alguma dica para passar para quem for fazer uma comunicação escrita, né? Uma notícia. Claro que vocês não vão precisar fazer uma notícia, mas vocês querem fazer um texto legal. Daqui a pouco ele pode dar alguma dica. Enfim, é um bate-papo, assim, é uma atividade prática que a gente vai proporcionar na nossa próxima aula e eu espero que vocês gostem, né, para, digamos assim, quebrar um pouco o gelo, né, dos conteúdos, do trabalho. A gente vai fazer essa atividade no nosso próximo encontro. Tá bem? Quem mais aqui? Tem perguntas. Professor, você colocou as notas da tarefa sobre os ruídos da comunicação? Sim, eu coloquei as notas. Eu creio que as notas ainda estejam lá. Espero que elas não tenham desaparecido, né? Mas se alguém não encontrou, pode me chamar. É para enviar esta tarefa por e-mail ou postar no Moodle? Não peguei esta parte que é a questão da atividade da ambiguidade. Não pode mandar só por e-mail, tá? Não tem que mandar no Moodle, não. Pode enviar somente por e-mail, porque é uma atividade de aula, tá? Não precisa ser publicado lá, manda só por e-mail, tá resolvido. Não me lembro se eu escrevi lá no Moodle, até já fechei aqui. Deixa eu ver, só para não dar informação errada para vocês. Não, é só o e-mail mesmo, tá, galera? É só o e-mail mesmo. Uma atividade de sala de aula, eu gostaria que vocês fizessem, então, sobre ambiguidade e interpretação de texto. Ok? É isso, então, meus amigos. Vamos fechar aqui o nosso encontro. Eu vou ficar até às 10 aqui online. Agora, eu vou salvar essa última parte do vídeo da nossa aula. Vai estar dividido em 3 partes. A aula vai estar hospedada lá no Moodle com a data de hoje. Quem perdeu alguma parte pode acessar lá. Quem quiser conversar em particular, tiver alguma dúvida, pode perguntar ali no privado, né, do WhatsApp e a gente vai alinhando todos os detalhes. Tá bem? Valeu, galera. Boa semana. Se cuidem. Dia de cada vez. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma aula. E a comunicação tá aí, né? No nosso dia a dia, cada vez mais. Nunca coloque uma placa do café e do pãozinho do lado da bomba de gasolina. Isso pode trazer um grande transtorno. Ok? Então tá, pessoal. Um abraço virtual.
Beijo à distância. E aí tem alguns que estão me chamando aqui no WhatsApp, eu vou respondendo individualmente em seguida. E aula mais prática ainda na próxima semana, tá? E aí vamos fechar o grau A. Eu vou trazer para vocês o retorno, então, o feedback dos e-mails e já pretendo trazer a avaliação do artigo de opinião, quem ainda não fez, está terminando o prazo, que é a finalização do nosso grau A. Beleza. Abraço. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Fiquem bem, tá?